Nós por lá. Magazine dos são-tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Leonel Mário D'Alva nasceu a 22 de julho de 1935 na ilha de São Tomé, licenciou-se em Economia na Universidade de Direito e Ciências Económicas de Paris e mestrado em Ciências Económicas, opção Econometria, na Universidade de Paris-Nanterre. É um dos fundadores do CLSTP, Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe, e do MLSTP, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe. Foi secretário-geral adjunto do MLSTP de 1972 a 1979 e fez também parte do grupo que fundou o Partido de Convergência Democrática, PCD, sendo seu presidente entre 1990, 1995 e 2004-2008. No currículo de Leonel Mário D'Alva destaca-se os seguintes cargos exercidos em São Tomé e Príncipe: Primeiro-Ministro do Governo de Transição, Ministro da Coordenação Económica e da Administração Interna e Ministro da Cooperação, 1974-1975, Ministro dos Negócios Estrangeiros, 1975-1978, Presidente da Assembleia Nacional, acumulando com o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros entre 1975 e 1978, Ministro da Educação Nacional e Desportos, 1978-1980 e Presidente do Tribunal Supremo entre 1980 e 1982. De 1991 a 1995, voltou a presidir a Assembleia Nacional e, na etapa de transição democrática, ocupou, entre 4 de março de 1991 e 3 de abril de 1991, a função interina de Presidente da República. Em julho de 2024, 3 dias antes de Leonel Mário D'Alva completar 89 anos de idade, o programa Nós por Lá marcou presença em Lisboa no lançamento do seu livro intitulado Meu Percurso, Gênese de uma Nação no Centro da Terra. Trata-se de um livro de memórias onde o escritor apresenta retalhos da sua vivência enquanto sujeito histórico, a tomada de consciência crítica da África e de São Tomé e Príncipe, bem como a dinâmica que o fez aderir à gesta da libertação, encadeamentos revolucionários que viriam a determinar o Acordo de Argel, a subsequente instalação de um governo de transição, o desmantelamento gradual dos aparelhos coloniais e, finalmente, a proclamação da independência de São Tomé e Príncipe em 12 de julho de 1975. Eu queria fazer esse lançamento fazendo uma retrospectiva dos 50 anos. E com essa retrospectiva de 50 anos, dar a minha também posição, a minha perspectiva para o futuro, o caminho para o futuro. Mas fazendo uma retrospectiva dos 50 anos. Como é que as coisas decorreram durante esses 50 anos e o que é que eu acho que se deve fazer para encontrarmos um caminho para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Eu julgo que o problema fundamental de São Tomé e Príncipe é que nós não temos uma visão do futuro. Quais são os objetivos que nós queremos alcançar, tendo em conta a visão do futuro. Essa visão tem que ser a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. E depois, o que é que nós podemos fazer em cada etapa para
podermos atingir a visão. Mas é preciso que efetivamente a gente pense que há um futuro que nós queremos para Santo Tomé e Príncipe e devemos procurar fazer tudo para que a maioria dos santomenses tenham em conta a visão que queremos para Santo Tomé e Príncipe e que eles possam realmente inteirar-se dessa visão e poder a todo custo trabalhar para que nós tenhamos um Santo Tomé e Príncipe melhor. Sinto muito satisfeito por verificar que há muita gente de idades diferentes que estão muito interessadas em conhecer os problemas de Santo Tomé e Príncipe e querem realmente, isso faz-me prever que as pessoas estão ainda interessadas em continuar aquilo que se chama a luta para que nós façamos face aos desafios que se impõem para que o Santo Tomé e Príncipe seja melhor. Eu julgo que deve fazer o que for possível. E agora vou escrevendo, vou conversando com as pessoas, vou fazendo tudo o que for possível para que haja um legado, para que as pessoas continuem, porque o Santo Tomé e Príncipe precisa de desenvolver-se e é preciso que os santomenses sejam os atores fundamentais no desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. A mensagem que eu quero deixar é a mensagem de unidade, de solidariedade e que realmente, mesmo estando fora, que possam fazer o que lhes for possível, mesmo aqui, para contribuir nas soluções dos problemas de Santo Tomé. O livro Gênese de uma Nação no Centro da Terra, de Lionel Mário Dalva, é o primeiro volume de uma trilogia que o autor pretende publicar com a edição da Rosa de Porcelana Editores. A editora Rosa de Porcelana, ela tem muito interesse em todo tipo de narrativa que venha mostrar a história escrita em primeira pessoa, que é o caso dessas memórias do Dr. Lionel Mário Dalva. Então, para nós é uma honra poder constar esse livro no nosso catálogo. Trata-se de uma trilogia, essa vai até o momento da independência e estamos preparados, disponíveis e ansiosos para os outros 2 livros que compõem essa trilogia de outros 2 momentos históricos que sucederam à independência. As histórias dessas pessoas, dessas personagens e personalidades vivas que contam o que fizeram pela independência dos povos, dos seus povos. Essas histórias são muito importantes, até porque estamos no momento de que a verdade ela está sendo posta em causa. Então é importante que a gente tenha livros como esse que mostram pessoas que fizeram a história e que podem contá-la em primeira pessoa. Rosa de Porcelana Editora, na verdade, esse nome nasceu de uma incursão minha e do poeta Filinto Elísio. Nós os dois fazemos a Rosa de Porcelana numa incursão que tivemos em São Tomé e Príncipe em São Tomé especificamente há um pouco mais de 10 anos. E lá nós resolvemos que teríamos uma editora com este nome. Então, para nós é uma honra poder editar santomenses, como já fizemos com Olinda Beja, temos 2 livros dela e agora o Dr. Lionel Dalva conosco. É uma honra, é um prazer e é uma editora que, embora seja cabo-verdiana, tem interesse em vários tipos de literatura, não só de Cabo Verde. A apresentação do livro Gênese de uma Nação no Centro da Terra, de Lionel Mário Dalva, esteve a cargo de Solange Salvaterra Pinto e o seu lançamento foi promovido por uma das mais importantes instituições de cultura lusófona, Grêmio Literário. A ligação entre Portugal e os países africanos insulares é indiscutível, sendo estes lançamentos literários uma contribuição fundamental para o reforço cultural entre nações com uma língua e história comuns. Lionel Mário Dalva foi primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe logo após a independência, tendo sido um dos fundadores do Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe. A gênese de uma nação constrói-se por uma vontade territorial própria, de uma forma política com base na aspiração
de se constituir como um território livre, suportado por um grupo com a mesma identidade étnica, língua, tradição e religião. São Tomé e Príncipe é hoje um país independente, mas continua ligado a uma comunidade de língua portuguesa que se reforça em valores identitários partilhados da sua memória histórica. O Grêmio Literário partilha esses valores, sendo a língua portuguesa o suporte estrutural do núcleo literário da sua fundação. A língua portuguesa como fator de ligação entre povos e irmãos, bem viva no presente, no Grêmio Literário. Muito obrigado. Como dizia a icônica Nina Simone, ser livre é não ter medo. E Lionel não teve medo de se expor com a sua verdade e com as suas vivências. Verdades e vivências de infância, verdades e vivências familiares, de camaradagem e da política. Em boa hora, temos o prazer todos de ter na mão o meu percurso, Gênese de uma nação no centro da Terra. Este é o primeiro de 3 volumes. Nesse primeiro volume, Lionel faz uma viagem pela sua juventude, passando também à revista alguns aspectos políticos, socioeconômicos e culturais, e passam também pelo período colonial, que culmina com o dia 12 de julho de 1974, para muitos o dia mais feliz das suas vidas. O dia em que o país ergueu a sua bandeira nacional e viu descer a bandeira de Portugal. O dia em que o Zé Aragão cantou uma das músicas mais emblemáticas de São Tomé e Príncipe. Olá, panela descer, etewe, sotawawe. Olá, panela subir, mundo ginga. Olá, panela descer, etewe, sotawawe. Olá, panela subir, mundo ginga. Olá, panela descer, etewe, o sol da uauê. Olá, panela subir, mundo ginga. A uauê só pesa, bebida só colorido, pesa de sol na mulher, alegria sol na chimê. Essa peça de vila sadolo de pluma, pesa mi sola volé, alegria sola na chimé. E como a beleza sua só 12 de julho, da quangue, se la pegue. E como a beleza sua só 12 de julho vai chegar. Da quangue, la tegeme, unta quangue, se la tegeme, unta quangue, se la tegeme. Confesso que sempre me fez muita confusão os nacionalistas não escreverem a sua versão da história, a sua versão dos acontecimentos. Obrigada, Lionel, por ter tido a coragem de o fazer, coragem que tem faltado a muitos. Muito obrigada também por ter confiado nesta filha da independência para apresentar essa obra tão rica que seguramente fará as delícias das pessoas que gostem de ler e que tenham interesse real sobre a história e sobre as histórias do nosso país. Sobretudo, é um livro que vai constar nos anais da nossa história com H grande. Essa filha de 1974, ávida por conhecer a história do seu país e das suas gentes, contadas pelas suas gentes. Temos que escrever a nossa história, porque só assim evitamos o perigo da história única. Já dizia bem a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. A história que tem imperado e vigorado é a história do opressor, do colono. E o Mila Kundera tem uma frase que diz:
Para liquidar os povos, começa-se por lhes tirar a memória, destroem-se os seus livros, a sua cultura, a sua história. E uma outra pessoa lhes escreve outros livros, lhes dá outra cultura e lhes inventa uma outra história. O Lionel está a tentar romper com isso. E a história que é contada, vezes sem conta, é a história de quem humilha, de quem oprime. É a história que se eterniza. Infelizmente, sendo incomodamente, a nossa preguiça mental não permite que nos apoderemos daquilo que é nosso, seja ele bom ou mau, seja ele positivo ou negativo. A independência incomoda muita gente, os de fora e alguns de dentro, mas a independência é uma coisa boa. Mesmo aqueles que são contra, só o são porque vivem em sociedades livres que os permite emitirem as suas opiniões sem receio. Falar de independência é falar de pan-africanismo, é falar de África. E África o que é? É simplesmente o berço e a sobrevivência da humanidade. Lionel teve contato direto com vários protagonistas do processo de libertação do povo de São Tomé e Príncipe do jugo colonial. Mário Pinto de Andrade, Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Viriato da Cruz, Teotônio Torres, Gastão Torres, Alda do Espírito Santo, Olívio Tili, Guadalupe Seita, Oné, Miguel Trovoada, Pinto da Costa, Marcelino dos Santos, entre muitos outros. E é bem verdade que o 25 de abril de 1974 deu-se em Portugal muito graças aos movimentos pró-independentistas das colônias portuguesas. A 15 de junho foi criada a Associação Cívica Pró-MLSTP, que despertou desde a sua formação o entusiasmo das massas, dos jovens. Havia delegações da Cívica em Lisboa e em Luanda. Um dos principais objetivos da Cívica, temos aqui a Camélia, que fazia parte da Cívica, era o desenvolver uma campanha de esclarecimento e mobilização das massas, coisa que assustou os colonos, é claro. De 23 a 26 de novembro de 1974, os destinos de São Tomé seriam amplamente discutidos em Argel. São Tomé e Príncipe foi representado por Miguel Trovoada, membro do Biro Político e do Secretariado Executivo, e por Gastão Torres, Frete Lauchong e por Pedro Molina. No decorrer das reuniões, fixou-se a data de 12 de julho de 1975 como dia em que São Tomé e Príncipe se tornaria livre e independente. Era imperioso eleger uma figura que deveria ocupar o cargo de primeiro-ministro, e a escolha recaiu sobre Lionel Mário Dalva. A missão era de preparar um programa político, econômico e social. Datas importantes que temos que reter: 21 de dezembro de 1974, dia do nosso São Tomé Prodоso, e dia da chegada dos 5 membros do governo de transição que foram recebidos com alegria e esperança. Após 500 anos de colonialismo, finalmente o país tinha os seus à frente dos seus destinos. A boa maneira santomense, já na altura, no seio do MLSTP, já havia divisões. Em Lisboa, por exemplo, havia grupos em Odivelas, grupo na Cruz de Pau, grupos em Benfica, e cada um desses grupos achava que era melhor do que o outro, mas no fundo todos almejavam o mesmo: a independência de São Tomé e Príncipe. Na Associação Cívica havia querelas com mãe em todo lado, entre facções mais radicais e mais realistas. Quando vocês lerem o livro, vão perceber a razão das querelas entre os integrantes da Cívica e do MLSTP. Depois de um processo longo, Nuno Xavier Daniel Dias, engenheiro aeronáutico que dá o nome ao nosso aeroporto, representou o povo de São Tomé e Príncipe no ato da independência. E nesse 12 de julho, ouve-se pela primeira vez o nosso hino. Esse é o percurso de um homem singular que deu a vida pelo país e que aos 88 anos deixa-nos esse livro que nos permite perceber muito do que se passou durante esse processo de descolonização que culminou com a nossa independência. Deixa-nos não a verdade absoluta, mas a sua verdade. Aqui não há perigo da história única. Espera-nos mais 2 livros, envolvidos que estão 49 anos da nossa independência, gente. 49 anos. E para nos imbuirmos do espírito nacionalista e patriótico, convido-vos a juntarem as vossas vozes, as nossas, e entoarmos aquele que é o hino, um dos hinos mais bonitos da lusofonia, poética e magistralmente escrito por Alda do Espírito Santo. Independência total dos nossos campos, independência total e no sagrado lar, dinamismo na luta nacional, juramento eterno
agradecer a vossa presença neste ato. Eu não tenho muito mais a dizer, porque a doutora Márcia já apresentou o essencial deste livro. A doutora Solange também apresentou muito pormenorizada a situação e até apresentou todo o meu percurso. Mas há pessoas aqui que eu não posso deixar de mencionar, entre as quais as pessoas que eu conheci nesse processo de libertação. Do nosso amigo Ramos Dias, que esteve conosco naquela fase que nós estávamos na última fase da independência, que ele também pertencia à Associação Cívica. Está cá também a dona Celestina, que todos chamam a mãe, com a qual estive na Guiné Equatorial e que foi na casa dela, na casa em que ela estava, em que nós transformamos o CLSTP em um MLSTP. Eu fico bastante satisfeito de a ver aqui. Há também outras pessoas mais antigas, como Albertino Neto, que esteve também na tropa naquela altura. Há mais coisas a dizer. Está no livro, eu peço-vos que, se puderem, ler o livro, e que está muitas coisas que me interessam. Eu estive nesse processo da independência desde que começou. O essencial que está no livro, também a doutora Solange, com muitos pormenores, já presenciou, mas o que eu queria deixar bem claro, que nós, naquela fase que eu vivi, sobretudo entre 1950 até a independência, nós queríamos a descolonização, que toda a África descolonizasse, ficasse independente, e também estávamos com aquela vontade de panafricanismo, que a África devia unir-se para transformar numa grande potência e poder desenvolver. Mas, infelizmente, até agora, a África não conseguiu encontrar as bases suficientes para desenvolver. Mas eu espero que nós vamos conseguir. Muito obrigado a todos. A biblioteca do Grêmio Literário em Lisboa foi pequena para receber tantos amigos e familiares que quiseram prestigiar Leonel Mário D'Alva na apresentação desta obra considerada por muitos de extrema importância para compreender o processo que antecedeu a independência de São Tomé e Príncipe. É a altura de começarmos a escrever a nossa história. Cada povo tem sua história, não é? E o São Tomé não fica fora daquilo que é a sua história. A história nossa começou com uma luta de resistência, né? Tratando-se de uma ilha pequena, o Golfo da Guiné, tínhamos que ter um modelo próprio de luta. O Leonel Mário D'Alva e o grupo que o acompanhou, né, jovens naquela altura, fizeram a sua luta com muita dignidade fora do seu país, criando um movimento de libertação que, posso dizer aqui, categoricamente, foi um movimento que deu muita força a nós que estávamos no interior do país. A independência valeu a pena? Valeu a pena, sempre valeu a pena. É sempre a libertação de um povo, seja de que maneira for, vale sempre a pena. E se deu-se a independência, tínhamos exatamente que fazer do nosso país um país digno no contexto dos países do mundo. Uma vez que fez parte também dos movimentos independentistas, para quando o lançamento também do seu livro, das suas memórias? Eu faço intenção, ele já está sendo escrito, não é? É um livro feito por mim e pela Maria do Carmo, que infelizmente já não pertence ao número de vivo, já vai muito adiantado, e que retrata o percurso de um casal, não é? Que se conheceu desde criança e mesmo já na criança, nos tempos da escola primária, etc.,
já pensavam na libertação do seu país. Foi uma grata surpresa saber que o Lionel também é um bom escritor. Eu já o tinha como uma referência política, aliás, foi um espaço de Lionel que fizeram chegar onde cheguei no cenário político, e não só. Foi alguém que de forma humilde ensinou muitos de nós a ser um bom patriota, e hoje, com uma grande alegria, descobri que também temos um bom escritor. Para mim foi uma revelação enorme. E qual é a importância desse livro para São Tomé e Príncipe e para as gerações vindouras? Foi uma revelação de que há outras histórias, e essa história ser contada na primeira pessoa é muito importante. Muitas vezes a gente ouve narrações de outras pessoas, de outros conhecimentos. Hoje não, hoje temos aqui a narração de alguém que viveu a história e fala na sua primeira pessoa. Independência valeu a pena. Eu sou daquelas pessoas que em nenhum momento hesito em dizer que valeu a pena. Apesar de tantos precalços, tantas situações desagradáveis, valeu a pena. Pessoalmente acredito que, ainda que não seja nos meus dias, São Tomé e Príncipe há de conhecer a felicidade, o desenvolvimento e, na prática, demonstrar às pessoas que valeu a pena a independência. Depois de livros de Carlos Graça, do próprio João Guadalupe de Seita e, em parte, também um livrinho de Manuel Pinto da Costa, que saiba, é o terceiro ou quarto livro de memórias de um dos participantes no processo da independência de São Tomé e Príncipe. Então, daí acho que a importância desta visão de dentro é muito importante para a sociedade de São Tomé, para os historiadores nacionais, mas também para os interessados de fora, como eu sou. Então, é importante nós próprios escrevermos a nossa própria história? É indispensável, é importante. Não é uma questão, digamos, de objetividade. É óbvio que esta visão é subjetiva, é pessoal, mas não é menos importante. Seja qual for o país, é importante. E acho que há um certo déficit da parte de São Tomé neste tipo de livros, de testemunhos. E daí acho que é a mais-valia deste livro. E ainda bem que estamos à espera de uma segunda e até de uma terceira parte. É uma boa notícia. É muito importante o lançamento desse livro e todas as iniciativas que mostram, que contam a história de tudo o que aconteceu, do quanto foi importante essa independência, e também porque a minha geração, muitos sabem o que aconteceu, conversam com os mais velhos, mas eu penso que muitos não têm a consciência de tudo o que aconteceu, da importância e do peso da independência, de tudo o que foi ultrapassado, do sofrimento que houve para conquistar essa mesma independência. Por isso é muito importante valorizar essa independência. Para isso, para perceber mais, para conhecer mais da história, nada melhor do que livros de pessoas que escreveram, né, e que contam na primeira pessoa aquilo que passaram, toda a experiência que viveram. Então, penso que o lançamento de um livro como esse é muito importante e recomendo a todos os jovens da minha faixa etária que comprem, que leiam esses livros, não só esse, como outros livros que estejam inseridos nesse contexto. O livro Meu Percurso, Gênese de uma Nação no Centro da Terra, de Lionel Mário Dalva, é uma obra narrada pelo próprio, com as ideias mais importantes que compõem o seu pensamento político, social, filosófico, econômico, numa viagem que começa na sua infância, passa pela adolescência, pela fase da juventude até a proclamação da independência de São Tomé e Príncipe, em 12 de julho de 1975. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes,
quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Magazine dos são-tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS.